Quando eu comecei a estudar astrologia, quando eu descobri o dom do tarô, me despertou essa vontade de entender astrologia. E por muito, muito tempo eu escutei que, ah, a tarologia, a astrologia era um pecado, estava nos escritos sagrados. Então isso me despertou a curiosidade de conhecer várias religiões, né. Não tenho um campo vasto de conhecimento em todas elas, mas algumas, tratando-se aqui do Brasil, eu tive que passar por algumas. E passar por religiões me fez não ter nenhuma religião. Mas, entretanto, sobretudo, estar dentro dessas religiões, participar, ver o que acontecia, me despertou algo muito interessante. Porque, desde quando eu era pequena, eu sempre vi, eh, tive uma certa evidência de ver determinados seres, pessoas, que já não mais estavam encarnadas. E nisso, me foi plantada a ideia de isso é imaginação de criança. Então foi construído dentro de mim, aquela dúvida: "Será que eu estou vendo? Será que está acontecendo? Será que isso é a minha imaginação?". Para isso eu tive que passar dentro das religiões. Participei da igreja católica, fui criada dentro da igreja, posso dizer assim, porque minha mãe muito católica, sempre envolvida com a religião, mas era como se as coisas que eu visse e ouvisse eram muito bonitas. É algo que te renova a esperança, é como se fosse um aconchego. Já outras coisas me pareciam ser muito como se fosse um castigo. Se você fizer algo de errado que Deus não gostar, você será castigado. Isso acontece com você porque você está sendo castigado. Mas, entretanto, vinha aquele porém. O que é o livre-arbítrio então, se eu não posso fazer nada? Lógico, o mundo é regido de leis, não só o mundo carnal, como também o espiritual. Ele é feito de leis e leis são feitas para ser seguidas, mas então por que o livre-arbítrio? E isso me instigava a procurar mais, saber mais. A Ao passar do tempo, né, fui a igrejas evangélicas onde ouvia a pregação da Bíblia, muito bonito, muito lindo, mas ali eu observava que se o seu dinheiro não fizesse parte daquele culto, você não serviria, você seria castigado, você seria excluído. Muitas pessoas indagam isso, eu não gosto de falar, não, porque está julgando, não estou julgando a religião, estou julgando o homem. Porque a palavra é muito linda, o aconchego é muito visível e claro para todo mundo que está ali. No entretanto, como que você pode estar no lugar que está te acolhendo e ao mesmo tempo está te cobrando? E se o seu dinheiro não estiver ali junto com você, caminhar junto com você, você não vale nada, você não participa mais, Deus não vai mais olhar por você. Também participei de cultos da religião Umbanda e foi aí o ponto chave para tirar esse véu que tinha nos meus olhos. Porque, apesar de saber, ver, sentir, ver coisas que iriam acontecer antes mesmo de acontecer, me assustava e me trazia aquele questionamento: "Será que é coisa de criança? Será que é a minha mente que está funcionando assim?". A religião da Umbanda me serviu para mostrar que tem sim essa compatibilidade entre o mundo dos encarnados e os desencarnados. Foi conversando uma vez com um preto velho que eu descobri
uma coisa que me deixava muito intrigada, e eu pesquisava bastante, que era sobre, esse mal de 7 dias, que fala, né, os antigos falam, quando a criança nasce, que no 7º dia da criança, a criança tem que ficar resguardada, não é bom sair, não é bom receber visita, e o 7º dia, que é a nossa partida. Foi quando o Preto Velho me ensinou que, quando nós chegamos ao mundo, nós chegamos um um livro novo, mas porém sem nenhuma escrita. E quando chega o 7º dia, é como se a nossa alma fosse apresentada ao nosso anjo da guarda. Então, até aquele momento, nós estamos totalmente desprotegidos. Por isso eles falam do mal do 7º dia. Você pode observar que algumas situações com a criança que completa o 7º dia de nascimento, ela fica mais sonolenta ou mais chorosa. É o momento de resguardar, porque ali ela está sendo apresentada a sua missão aqui, no mundo dos encarnados. Porém, entretanto, quando nós partimos desse mundo, o que que acontece? O povo fala: "Ah, da missa de 7 dias, que a alma tem 7 dias para partir da terra". Sim e não, porque, ele falou o seguinte: "Quando chegamos ao nosso 7º dia de partida, é um momento onde a nossa missão é totalmente encerrada, e o anjo da guarda vai nos acompanhar até o portal de partida, de transgressão, onde a gente deixa de estar ligado ao mundo material para se desligar e poder libertar a alma. Muitas dessas almas, quando chegam a esse momento, elas não querem ir, porque ainda estão ligados ao mundo material. Não tem essa paz, não tem esse descanso, ou porque ela é apegada a alguma coisa, aos bens materiais, ou apegada à família, ou apegada a um filho, ou apegada a um esposo, e isso faz com que ela rejeite essa passagem. Por isso temos tantos casos aí de, lugares mal assombrados, onde essa pessoa não, onde essa alma, né, encontra essa liberdade, esse vasto para ela se procriar, para ela se materializar, não que ela vai se materializar assim como nós, em forma de gente, mas ela vai usar pessoas, lugares, tudo onde tudo que está aqui em cima da terra é vivo. Se você mora numa casa, as paredes são vivas, o chão é vivo, o teto é vivo. E sabe por que ele é vivo? Porque ele vibra na mesma vibração que você vibra. Você pode perceber que quando você vira a sua mente é virada daquela chave de reclamar demais, persistir demais, xingar demais, amaldiçoar demais aquele lugar, você nunca vai conseguir ser feliz ali dentro, porque você abre a sua porta, você dá permissão para que essas almas que ficaram ligadas, encarnadas, aquilo entre na sua casa, faça parte da sua convivência, acompanhe você em tudo que você faça. Até mesmo quando você está dormindo, você não consegue descansar dentro daquele lugar, porque você está carregado, você permitiu que eles entrassem. Você permitiu que eles fizessem parte da sua vida. Por isso é muito importante a gente ter a proteção, né, fechar o nosso a oração não é somente um Pai Nosso, Ave Maria, entre tantas outras que existem. Uma oração é quando você abre realmente seu coração e fala com Deus, conversa com Deus como você estivesse conversando com um amigo seu. Isso é uma oração. A oração válida, aquela que chega até o nosso Pai Todo-Poderoso, dono do céu e da terra, é aquela que é feita de coração e alma limpa, é você ser verdadeiro. Entendeu aí o ponto quando você muitas pessoas falam assim: "Ah, mas eu rezo todo dia".
todo dia e nada dá certo na minha vida, mas você está rezando mesmo? Você está conversando com Deus? Quando você se arrepende de coração, você pede ali desculpas, pede perdão pelo que você fez? Mas também não adianta você pegar e falar com Deus, pedir perdão pelo que você fez e fazer tudo igual no outro dia. Ah, mas parece que eu nunca tenho chance na vida. Tem? Lógico que tem. Se a noite virou dia e você conseguiu abrir os seus olhos, você tem uma nova oportunidade. É você que insiste em ficar escrevendo o mesmo texto todo dia. Enquanto você não mudar esse texto, nada vai mudar. E sabe por que nada vai mudar? Porque esse lápis e essa folha de vida da sua vida está na sua mão. Não é que as coisas vão ser mais fáceis, mas você vai começar a entender as coisas de uma maneira onde você começa a fechar as portas para essa energia. E alma, quando eu falo de alma, alma é energia. E quando eu comecei a estudar, né, eu me interessei muito pelo tarô. Eu tinha o quê? Eu tinha meus 15, 16 anos. Aí eu comprei na mão da minha sobrinha aqueles cursos de tarô que vendia nas revistas antigamente, e veio um baralho junto, um baralho comum. E aí, num final de semana, eu estava na casa de uma amiga, e aí ela pegou e a gente conversando, e eu falando que estava fazendo curso, e a gente tirando carta ali na brincadeira ali. E tinha uma amiga em específico, que o nome dela era Fernanda, que a gente estava lá no churrasco, e o namorado dela ia buscar um irmão, um primo dele, não sei, para esse churrasco, mas só que eles moravam numa cidade vizinha. E aí ela falou assim, tira as cartas para mim antes de eu sair, porque daqui a pouco eu vou lá com ele buscar fulano, mas aí, a hora que chegar, que é bagunça toda, todo mundo conversando, que a gente esquece. Eu fui e puxei as cartas para ela. E foi a primeira vez que o tarô me traumatizou. Porque quando eu sentei naquela mesa e abri as cartas para ela, me bateu uma dor muito forte, sabe? Aquele sentimento ruim. E eu falei com ela, Fernanda, não vai. Não vai. Tá para acontecer um acidente. E se for, você não vai voltar. Aí ela pegou e riu e falou assim, ela pegou, riu, me abraçou e falou assim, não, amorzinho, daqui a pouco eu volto. Não esquenta, não. E nisso ela levantou, o namorado dela chamou ela, entraram no carro. Quando chegou na metade do caminho, quase chegando na cidadezinha vizinha, o carro capotou. E ela estava sem cinto de segurança. A porta abriu, ela foi arremessada para fora e o carro, em capotar, capotou em cima dela. A gente velou ela com o caixão fechado. E aquilo ali me traumatizou muito. E eu falei, nunca mais eu abro isso. Isso é amaldiçoado. E eu fiquei anos, muitos anos, sem trabalhar com as cartas.